Olha, essa rosa aqui tem um gato ali, passa um paninho pra nós. Como é que o gato faz? São Luís. Podia ser o nome de um santo, de fato é. Podia ser o nome do proprietário desse belo Golf GTI que está aqui atrás. Mas não, essa etiqueta aqui veio junto com a chave desse veículo, num guincho de 3.500 km para a gente resolver um probleminha que foi simples e nós acabamos transformando o carro dele e dobrando potência. É sobre isso que vocês vão ver o vídeo de hoje. Bora ver esse Golf GTI e o estágio 3 que a gente executou aqui na Alvento, que veio de São Luís do Maranhão para Curitiba para ser cuidado por nós. 3.500 quilômetros. Já não é a primeira vez que os senhores assistem um vídeo de um carro vindo de São Luís do Maranhão diretamente para Curitiba. O porquê São Luís e não Teresina, e não Recife, e não Natal, e não Fortaleza, isso eu não vou saber responder para os senhores. Talvez exista uma comunidade entusiasta Volkswagen em São Luís do Maranhão que esteja carente de bons profissionais, inclusive alunos da imersão que são de São Luís do Maranhão. Vocês deveriam estar listados hoje no Encontro um Bueno. Para isso, basta ser aluno da imersão comigo, aprender a fazer reparo de Volkswagen Audi, assistir 90% das aulas e estar participando da nossa comunidade, onde a gente faz todo o auxílio, toda a troca de ideias, onde vocês crescem também. Vocês seriam listados neste site que está aqui na descrição, que se chama Encontro um Bueno, um site onde a gente criou uma maneira de indicar para os seguidores da Alvento, para os inscritos no canal da Alvento no Instagram, aonde estão os nossos alunos. Por que 3.500 km para resolver o problema desse GTI? O problema desse GTI era um tranco leve no câmbio após troca de marcha. Pessoal, já é sabido pela comunidade VAG, pelos reparadores que são especialistas, os meus alunos então não tem nem dúvida disso, porque há mais de uma aula comentando sobre o DQ250. Isso é a característica de tranco, de desconforto em partida quando aplicado um óleo de especificação errada nesse câmbio, tá? 3.500 km esse carro percorreu de guincho para vir até Alvento para a gente poder reduzir, tirar, resolver esse desconforto para o cliente que depois de ter solicitado uma troca de óleo de câmbio em concessionária, passou a aparecer o desconforto. Ou seja, o trabalho executado por essa concessionária não estou culpando os profissionais que ali trabalham, até porque isso na verdade é culpa da Volkswagen no Brasil e da falha dela em capacitar corretamente as concessionárias. Então, saiu da concessionária, saiu com tranco e o carro vem 3.500 km para resolver um tranco. Eu conversei com o dono, na época ainda, através de redes sociais, através do atendimento via WhatsApp, a oficina atendeu ele e disse que seria mais fácil para ele, mais cômodo, obviamente, ele procurar um aluno nosso através do Encontro Bueno para resolver o problema desse câmbio que, se rodou muito tempo com o óleo errado, às vezes nunca mais volta a ser o que era inicialmente, porque ele contamina as embreagens, ele contamina os materiais das embreagens e o carro não retorna à condição inicial. Nesse caso, tivemos aí um sucesso, né, por assim dizer, na reparação do câmbio e o cliente, ao perceber que o carro já tinha percorrido 3.500 km só para resolver algo que resolvemos de maneira até ágil, né, resolveu investir então no carro que ele tanto gosta, um Golf GTI 2019 de geração 7,5, né, sétima geração e meia, que é o facelift. Você percebe as diferenças nos faróis, nas lanternas, nos para-choques e na disponibilidade de alguns acessórios internos como o painel TFT, o painel LED, né, 3D multicolorido, né. Esse carro recebeu então uma revisão completa e um remap de estágio 3 com troca de turbina. E é esse resultado que nós vamos mostrar para vocês no dinamômetro. Bora lá. Muito bem. Estamos aqui em Hell Motorsport, dinamômetro Servitec que a gente utiliza aqui em Curitiba, que é do meu parceiro Elton, né? A gente sempre aluga o dinamômetro aqui para que eu possa fazer a ferição de potência, fazer os testes dos veículos, né? Super próximo da oficina. Então, é uma parceria legal que a gente tem na Alvento. Esse GTI estágio 3 que veio do Maranhão, conforme eu estava contando para vocês, recebeu uma turbina IS38, que é a turbina dos Audi S3, né, dos GTI Clube Sport lá fora, tá? É a maior turbina original que os 4 cilindros Volkswagen usou, comercialmente falando. Então é uma turbina que a gente consegue comprar original em concessionária e instalar nesse motor 2.0 TSI, é a 888.
tá? Recebeu também, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, sistema de intake, né, de admissão de ar da Cayenne, um Typhoon, tá? Ele recebeu uma válvula GFB aqui, que é a válvula de prioridade do veículo, tá? O intercooler que está sendo utilizado é um intercooler de maiores dimensões da Bretas Built, que inclusive o pessoal aqui da Real Motorsport comercializa, tá? E o sistema de escapamento foi inteiramente modificado, desde aqui até o abafador final, inteiro em inox, tá? Inox 304, né? Um tipo de inox um pouco mais de pureza, um dos melhores inox que a gente tem para fabricação de escape. Você quer saber se o inox do teu carro é um inox de boa qualidade? Você vai ver esse tipo de coloração, né? Uma coloração mais dourada, tá? Quando o inox começa a esquentar, né? A aquecer e a fazer a queima, tá? O GTI recebeu uma reprogramação que a gente chama de conservadora, tá, pessoal? O carro está indo para São Luís do Maranhão, eu até preciso entregar, digamos assim, uma programação, um remap, uma reprogramação de potência aqui, que não tenha absolutamente nenhum risco. E quando eu falo de absolutamente nenhum risco, as reprogramações que a gente usa, as reprogramações que a gente entrega para os nossos clientes finais, elas já são conservadoras, não utilizam um excesso de pressão. A gente não mexe em ponto de ignição de maneira a ser agressivo, né? A gente melhora muito o quê? Os filtros de pedal, então tira aquele delay de pedal, tira aquela sensação de pedal fofo, de você pisar no pedal e o carro não responder de imediato, inclusive de várias maneiras, tá? Esse carro ele tem ali a escolha de modos de direção, tanto no Drive, quanto no Sport, quanto no Eco, e os três vão ter 3 tipos de filtros de pedais diferentes, tá? O carro obviamente mexe em alimentação, né, a quantidade de combustível utilizada, isso faz com que o carro em alguns, dependendo do modo de condução do proprietário, do usuário, o carro pode ficar até mais econômico e obviamente vem um pouco mais de pressão de turbina, a turbina tem dimensões alteradas, é maior, então a gente está falando de um incremento de potência aí, e como o carro vai para São Luís do Maranhão, 3.500 km, e qualquer tipo de assistência seria mais dificultosa, nesse caso a gente foi ainda mais conservador, para que esse cliente possa só curtir e não precisar de nenhum tipo de assistência. Então vamos ver o resultado? Acredito que a gente ainda vai fazer um upgrade de freios aqui, ou no mínimo uma revisão de freios agora, tá? O carro tem bons pneus, as rodas não são originais, né? O cliente preferiu fazer uma alteração de rodas aqui, colocar umas rodas mais bonitas, mas o freio tá vibrando, né? Trepidando bastante. E olha aqui o resultado que a gente atingiu nesse Golf GTI. Dá uma olhada. Primeira coisa que eu quero que vocês observem é o quanto o gráfico aqui, ó, ele é linear, né? E constante. A gente fez várias puxadas, vários testes, e vocês percebem que o carro ele veio assim, sem alteração de comportamento, né? Todo o padrão de comportamento do carro respeitado, tá? Aqui é a curva da potência, ok? E que ela continua crescendo depois do pico de torque máximo aqui, ó. Ela continua crescendo até 5.800 RPM, porque a gente tem uma turbina de médias para altas rotações por conta da dimensão do turbo aí alterada. A gente teve aqui uma potência de cerca de 350 cavalos de roda, tá? Hoje está um dia bem quente aqui em Curitiba. Estamos aqui, ó, com 33 graus e meio. Então podemos dizer que é uma potência que vai estar bem semelhante ao que ele vai ter lá em São Luís do Maranhão, tá? E o torque máximo aqui, pessoal, na casa aqui, ó, dos 3.300 RPM, o carro com 53 kgf de torque, tá? E o torque máximo aqui, pessoal, ó, em 3.300 RPM, de 53, na casa de 53 kgf de torque máximo aqui. Então vocês percebem o carro entregando um máximo de torque, né? Como a gente fez um mapa conservador, ele já não preserva o pico de pressão, isso aqui a gente pode falar que é quando ele atinge o máximo de pressão de turbo, e ele já vem aqui aliviando a pressão de turbina, né, para poder preservar essa turbina, a vida útil dela, tá? Quando a gente tem aquela mesa de torque, é porque a pressão continua se elevando depois do máximo de eficiência volumétrica da turbina, tá? Então, eu tinha, por exemplo, o meu carro, o meu GTI estava com um setup de S38, onde a gente atingia até 2 kg de torque.
Então a gente tinha aqui em quarta marcha uma mesa de torque que vinha até 5.000 RPM, né? Ali de 60 kgf, 62 kgf, em alguns casos 65, entre 1.500 RPM entregando ali, entre 3.500 até 5.000 entregando os 60 kgf de torque. Aqui a gente já alivia para preservar a vida útil da turbina, porém, como o motor continua elevando rotação, ele continua elevando a velocidade do motor, então eleva-se também o volume que esse motor está admitindo por minuto de ar, né? A potência continua se elevando até aqui os 5.800 RPM. Um resultado que vai entregar excepcional qualidade ao guiar o carro, né? O carro ele tem uma entrega de torque em baixas rotações muito grande. A gente pode levar em consideração que o GTI original tem cerca de 35 kgf de torque, e isso aqui, ó, em 2.500 RPM já tem o torque original de um GTI disponível, né? Então o carro tem uma dirigibilidade na rua, no dia a dia, no trânsito, de um carro forte, né, muito prazeroso de guiar. E na estrada, quando você vai utilizar o carro para ultrapassagens, a potência não para de crescer com um bom torque para permanecer assim, deixar um carro muito ágil nas acelerações, tá? Aqui em Curitiba a gente tem um caso de usar um Servitec, e os dinamômetros Servitec a gente sempre usa as correções, tá? Para ficar equivalente, gerar uma equivalência com outros dinamômetros partindo do Brasil afora aí, porque senão o resultado ele fica mascarado, né? O Elton sempre explica isso. Se vocês quiserem um pouco mais de explicação sobre dinamômetros, o Elton faz cursos da Fueltec de dinamômetros aqui, inclusive. Vocês podem ir até a página da Hell e questioná-lo, que ele vai ter bastante prazer em responder para vocês aí, trazer esse tipo de esclarecimento. Vocês podem vir até aqui também, fazer cursos da Fueltec, fazer cursos de dinamômetro, fazer cursos aqui na estrutura da Hell Motorsport. Legal? Então, esse foi o vídeo do nosso estágio 3, né, uma reprogramação de estágio 3 conservadora nesse GTI 2018 que veio de São Luís do Maranhão, mais de 3.500 km. Se você deseja fazer uma reprogramação de potência, seja estágio 1, 2 ou 3, no seu Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes, você pode contar com a Alvento, que nós somos especialistas em carros alemães e estamos prontos para te atender, inclusive na linha diesel. Valeu? Até o próximo vídeo e buenas!